foi oriundo da pós-audiologia, que foi a primeira, né? E o coordenador na época era o professor Rosimba, ela já era mais antiga. O Mauro Spinelli estava nesse programa. E eu cheguei em 77, assim que eu terminei meu doutorado. Então o curso começou, então assim, primeiro com os professores mais da casa, porque havia uma demanda enorme para uma pós-graduação em fonoaudiologia nas características, né, da PUC, que sempre teve como marca, né, como singularidade, uma perspectiva muito mais humanista, de ver as questões, mesmo as questões médicas, né, sem fazer uma cisão, então, se isso é médico, se isso é objetivo, se isso é subjetivo e tal, mas sempre uma busca de poder estar compreendendo o homem, a linguagem, a audição, a voz, seja lá o que for o objeto ali do estudo, dentro de uma perspectiva mais ampla, sem segmentação. Eu tinha vindo do exterior fazia uns 2 anos, mais ou menos, e entrei em contato com o professor João Martins, que era o coordenador da pós-graduação. E eu tive o privilégio de tê-lo como meu orientador. E eu então fiz a tese de doutorado para as ciências na época, pelo modelo antigo, já que estava sendo implementado na PUC os cursos de pós-graduação. Então eu fiz o doutorado e o professor João Martins, que era uma pessoa genial, fantástica, ele disse a mim que eu deveria começar alguma coisa na área da pós-graduação. E essa alguma coisa só poderia ser em audiologia. E naquela época também nós começamos um curso de otorrinolaringologia, que depois, com uma série de razões, não se deu continuidade, não teve a sua continuidade natural, como teve na área da fonoaudiologia, que inicialmente se chamava em audiologia. Depois, juntamente com o programa do professor Mauro Spinelli, alguns anos depois, se juntou em distúrbios da comunicação e, posteriormente, curso de pós-graduação em fonoaudiologia. Eu acho que mudou muito, porque a fonoaudiologia também mudou muito, né? Então, eu entrei na pós-graduação em 86 e foi uma experiência. Fiz doutorado fora, em 86 eu voltei para o Brasil e me inseri logo no pós-graduação. Tinha uma linha de pesquisa da parte de audição, sempre audição na criança. E aí era um momento em que tinham várias coisas acontecendo, o programa estava se redimensionando, a fonoaudiologia estava mudando e o pós-graduação da PUC sempre teve um diferencial, porque a nossa inserção institucional foi na educação e depois nas ciências humanas, mas sempre nas ciências humanas. Então tinha um diferencial de outros pós-graduação que tinham uma história dentro de faculdades de medicina. Eu acho que houve um amadurecimento da área e num determinado momento todos os cursos de fonoaudiologia foram inseridos na área da saúde no MEC. Isso teve um viés enquanto área, porque nós nos inserimos na educação, dentro do âmbito da PUC, nós somos o único curso da saúde em São Paulo, mas a nossa unidade acadêmica é a Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Olha, a PUC sempre teve um papel, assim, eu acho que muito importante, seja nas mudanças educacionais, seja mudanças especificamente da pós-graduação, né? Ela sempre teve uma pós-graduação de muita qualidade. Nós tivemos durante muitos anos, o presidente da pós-graduação, que era o professor João Martins, já falecido,
e ele era uma pessoa assim absolutamente genial, né? Ele era um ser livre, era um ser livre que tratava com a CAPES assim de igual para igual. Então eles faziam as reuniões, ele não concordava com o que estava sendo discutido, com aquilo que estava sendo solicitado, porque ia contra o sentido acadêmico do que ele imaginava que era uma universidade, ou que era a produção da universidade que ele estava inserido ali. Eu me lembro dessa cena, ele no corredor, dizendo para o professor, representante, o senhor põe esse daqui para fora. Essa liberdade que implicava de ter certeza que não ia ser possível tirar a PUC dos órgãos de fomento e tal, não sei o quê, porque não ia ter como explicar, né? Como é que é, então, porque não podia justificar que era um lugar que não se produzia, é um lugar que não era referência, né? Era um lugar que não fornecia pessoas que poderiam ir depois para as instituições públicas ou privadas e tal. Então, tudo isso era uma coisa impossível, porque ela contribuía muito, né, nesse papel. Para mim, assim, a PUC faz parte da minha história, né? E quando você está só dentro da PUC, assim, até eu fazer meu doutorado, eu não tinha dimensão de quais são as particularidades do modelo de que fonoaudiólogo você quer formar. Então, eu acho que com o tempo, quando eu entrei em coordenação do pós-graduação, por exemplo, que você interage com outros coordenadores, outros fonoaudiólogos, no mestrado, que você recebe alunos de outras instituições, fica muito claro que o diferencial de formação do nosso aluno, ele é muito peculiar, assim, em termos de ter uma formação mais ampliada, de conseguir não ficar mais na visão anatômica, funcional e poder entender o sujeito no seu contexto social, que num país como o nosso é fundamental, né? E acho que para a nossa linha de pesquisa em particular, poder ter um serviço, né, para adultos e para crianças na audiologia, na DERDIC, né, que a gente recebe questões de linguagem, de fala, de voz e de audição, você recebe uma população SUS. Então, se você não vê a realidade da pessoa e fica só na questão do tratamento da deficiência ou do distúrbio, eu acho que num país como o nosso isso não iria para lugar nenhum, né? Então, acho que esse tipo de formação que a PUC pensa na formação do cidadão e de um agente transformador na sociedade passa também para o curso de fonoaudiologia. Então, acho que isso é o nosso diferencial. Eu fui coordenador de pós-graduação e obviamente, traz muita responsabilidade, né? E também fui diretor do DERDIC, da DERDIC. Também foi uma experiência muito interessante, principalmente por ter a possibilidade de conviver com profissionais de outras áreas. Aliás, a PUC foi uma experiência, sob o aspecto acadêmico, muito importante para mim. Porque eu, como médico, estava habituado a trabalhar em faculdades de medicina, em hospitais, na área da saúde. E quando eu fui trabalhar na PUC, na fonoaudiologia, eu tive uma oportunidade muito grande de entrar em contato com profissionais das áreas humanas. E foi uma época, da década de 70, em que muitos professores de outras universidades que tinham uma grande atividade fora e que politicamente estavam sendo, não vou dizer perseguidos, ou talvez fossem perseguidos, eu não sei, mas professores de outras áreas, principalmente de humanas, frequentava porque eu pude conviver com esse pessoal. E isso para mim foi uma lição muito grande que eu tentei aproveitar e aprender alguma coisa. Eu
Eu acho que talvez a minha entrada na coordenação do pós-graduação, que foi meio um susto assim, a Cecília mudou-se para Bauru, a professora Maria Cília Bevilacqua, né, uma das professoras assim, que fizeram parte muito da minha formação, doutora Orozimbo, e aí eu fui para a coordenação do pós, e foi um mundo assim, completamente diferente. Então isso para mim foi uma experiência muito, muito, muito importante, me deu uma outra dimensão da universidade e da fonoaudiologia. E a segunda, que foi a mais interessante, foi quando tinha uma mãe assim de um paciente particular que falou assim, com uma bebezinha de 6 semanas, e falou assim, nossa, tem tanta coisa, o aparelho e tal, e como faz as pessoas que não podem pagar? A gente falou, a gente tem lá um serviço para você ver. Falei, então a gente podia fazer uma sala de espera para os bebês poderem mamar, porque eu fico pensando, nossa, eu venho aqui com meu outro filho, podiam fazer uma sala de espera para ficar separada da sala de espera geral. Nós viemos na Derdic, lá no outro prédio, para poder ver que sala que a gente podia organizar, fazer um fraldário. Bom, aí isso dos R$2.000 que a gente queria para uma salinha reformada se transformou em R$400.000 e o prédio, né? Então foi uma experiência incrível. Eu estava dando aula na graduação, se me ligava alguém do banco tal que quer fazer uma reunião porque eles estão pensando em fazer uma doação, assim, fui. E aí eu ia para lá, fazia reunião, mudava de trajes e assim, vendendo um projeto que era sustentável. Estar ligado à universidade foi fundamental, porque eu não tenho como ter um projeto social, um projeto na saúde, se eu não estou ligada. Estar ligado à instituição foi determinante para a sustentabilidade. Então nós tivemos um primeiro doador que doou $80.000, na época era R$360.000, mas ele falou, olha, eu vou dar 80 se vocês conseguirem 20 de empresas brasileiras. Aí a gente tinha 3 meses para conseguir, na época era mais ou menos uns 100 e poucos mil. A cena mais engraçada foi que eu fui na reitoria, a gente tinha que assinar isso, nos comprometemos, e o reitor falou assim para mim, mas se a gente não conseguir? Eu falei, mas a gente vai conseguir. Ele que tinha que assinar, não eu. Mas veja, tem um risco. Eu falei, eu tenho 320, para conseguir mais 100, é muito fácil, eu tenho 320, ele olhava assim, eu vou assinar. Eu falei assim, mas e se nós não conseguimos? Eu falei assim, não há esta possibilidade, nós vamos conseguir. Sair de lá e falei assim, meu Deus, nós temos que conseguir o resto do dinheiro. E depois, assim, eu acho que estar na universidade foi determinante em todos os lugares que a gente visitou, o fato de eu ter o aluno, de eu ter o pesquisador, de eu ter uma universidade do porte da PUC, como na estrutura do centro, foi fundamental. Eu não sou capaz de imaginar um curso de pós-graduação sem desafios. Eu acho que o curso de pós-graduação, ele vive de desafios. Então, especificamente na fonoaudiologia e mais especificamente ainda na área em que eu atuo, que é da audição, eu acho que a PUC, o grande desafio dela é assumir uma liderança nacional e até em planos internacionais, porque ela tem condições de atingir esse objetivo, porque tem alunos interessados, tem uma tradição e tem um corpo docente competente. Então, as perspectivas tecnológicas estão cada vez mais sendo oferecidas a quem deseja fazer pesquisa, a quem deseja ensinar, né? E também para quem deseja aprender.